Olá pessoal da TV Mon HD, canal 6 da Claro TV, transmitindo pelas Smart TVs da Samsung e LG, pelos smartphones, Facebook, YouTube e também Instagram. Estamos abrindo aqui um novo programa na TV Mon HD, que é o Super Clean, que vai ser apresentado aqui pela Clarice de Matos. Tudo bem, Clarice? Tudo bem. Seja muito bem-vinda ao time da TV Mon HD. Muito obrigada. Bem, o programa de hoje é um programa inicial onde a gente vai bater um papo com a Clarice e com a Marcela também, né? A Marcela Prestes, que começou aí com a Clarice, né, no trabalho da Super Clean. Vamos contextualizar então. O programa ele tem o objetivo de falar sobre limpeza profissional, mas tem o objetivo também de mostrar as pessoas que fazem Montenegro, e a Marcela é uma que começou com a Clarice. Clarice, há quantos anos atrás você começou com a Super Clean? Com a Super Clean há 4 anos atrás. 4 anos. Tá. E a Marcela começou contigo? Sim, a Marcela foi uma das que começou comigo. Certo. Para quem não sabe, explica pra gente como é que é o trabalho da Super Clean, qual é que é o objetivo. A Super Clean é uma empresa, né, que abrange limpeza, tanto aqui em Montenegro quanto para arredores. Limpeza residencial e empresarial, né? Empresarial e assim, residencial, né, limpeza de vidros também e pós-obra. Pós-obra. Então, vocês começaram então há 4 anos atrás, né? 4 anos atrás. E como é que foi esse primeiro grupo que tu montou? Como é que conheceu a Marcela? A Marcela me procurou através de uma cliente, porque antes de eu ter empresa eu fazia faxina sozinha. Era só a Clarice. Tá. Aí deu a pandemia, aí eu fiquei parada, né? Morava lá fora, lá na Serra Velha. Uhum. E daí foi que começou, né? E comecei a estudar, fazer mentorias. Daí pelas mentorias que a gente começa a aprender coisas, né? Interessante. Fiz curso, fui para São Paulo, fiz curso de pós-obra também. Daí a Marcela me procurou e eu procurava pessoas que já eram do ramo e tinha referências. E a Marcela entrou comigo e tinha outros, mas era aquela rotatividade, até encaixar, né, aquele perfil que a Super Clean procura, né? Sim, a gente sabe da importância que tem os profissionais que fazem limpezas, fazem faxina nas residências e empresas, né? Tem uma função fundamental. E a Marcela, tudo bem, Marcela? Tudo bem. Prazer estar recebendo aqui no programa Super Clean. Como é que foi esse trabalho aí desenvolvido com a Clarice há 4 anos atrás? Foi bom, foi bem interessante, porque a gente aprende muito a trabalhar em equipe, principalmente, né? Sim. Eu aprendi muito a valorizar o meu trabalho também, né? Que é um ponto que a gente precisa aprender. Certo. E sobre também a questão do preço, né? Os valores, como colocam no trabalho da gente. Sim. Aí tudo isso eu fui aprendendo. Também aprendi outras coisas, como por exemplo na limpeza, o que se pode, o que não se pode, o que se deve ou não, né? Para não estragar também os móveis, as coisas dos clientes, que é um ponto muito interessante. Isso mostra a importância de ter uma empresa estabelecida, né, como a Super Clean, que dá todas as orientações, dá uma capacitação para o profissional. Exatamente. Né? Porque faxina muita gente sabe fazer, né, mas que tenha um envolvimento assim, empresarial, que possa receber as orientações, é pouco. Né? É importante, e é muito importante. Hoje tu faz faxina ainda? Faço em alguns lugares. Tu é cuidadora? Cuidadora. Certo, legal. Bom, a Marcela é um exemplo, né, como é importante, né, ter uma orientação, assim, os profissionais que vão entrar na residência ou na empresa das pessoas, né, Clarice? Sim, a Marcela, a gente seguiu a nossa amizade e ela seguiu o caminho dela, né? Porque no começo, ali quando ela ficou comigo e tudo, ela tinha bebezinha pequena. Sim. Daí não deu pra seguir, porque a nenenzinha dela tinha alergia, né, Marcela? Leite materno. Leite materno. Por esse até descobrir o problema, daí eu precisava dela, daí ela não podia ir. Daí foi num ponto assim, ela mesma, a gente se decidiu, não, vamos ter que parar, porque não adianta contar contigo, tu não pode, porque tu tem a neném, né? Sim. Daí a gente deu um tempo, daí eu segui. E como ela mesma disse assim, eu aprendi com ela também e ela aprendeu comigo, porque a gente no mundo tá pra isso, né? Sim. Um aprender um com os outros. E como é que foi a ideia de colocar a Super Clean? O que tu fazia antes de estar nesse ramo de limpeza? Eu fazia limpeza, só que eu trabalhei... Sim, de forma autônoma, assim, né? Só que eu sou muito observadora com as pessoas. Daí eu trabalhei numa casa de uma menina que era digital influencer. Tá. E eu vi ela fazendo vídeos. Tá. E daí quando eu me vi parada na pandemia, daí comecei a pensar, e eu tinha semana lotada, trabalhava de sábado a sábado. Sim. Sempre foi assim.
Mesmo não sabendo as técnicas, né? Eu trabalhava bruto, assim, não sabia as técnicas, não sabia o material certo, mas eu procurava sempre fazer o melhor. E daí quando eu fiz o curso, que eu descobri pela internet, daí tu tira um tempo, né? Então eu fui descobrindo. Eu entrei num grupo e ali eu descobri muita coisa. Sim. Um pano ideal para tu limpar um vidro, aí, né? Enquanto tu fica ali se ralando às vezes com jornal, aí passava o jornal, manchava um lado, manchava as mãos, manchava tudo, virava numa coisa, né? Aí tem pano específico para isso, tem produto. Nossa, tem material assim que tu nem sonha. Hoje tu tem mais clientes de empresas ou pessoas físicas? Ou é balanceado? É balanceado. Balanceado. A gente faz também a limpeza após enchente, né? Então tu teve muito trabalho, Nossa, né? eu tive. No começo, assim, eu tinha uma tristeza de divulgar. Aí eu escutei de uma cliente, eu não esqueci não, Clarice. Tem gente que chora e tem gente que vende o lenço para quem tá chorando. Nossa, sim, Daí interessante. tu tem que divulgar. Interessante. Tu tem que divulgar que tu faz essa limpeza. Eu não queria. A gente viu aí no pós-enchente, a Marcela deve ter visto também, logicamente, muita gente colocando sofás por fora, porque não dava para aproveitar mesmo. É exatamente assim que funciona quando aquela água suja entra, ele Danifica tudo. danifica tudo. E para tu entrar numa residência assim, tem que levar pessoas de muito caráter, né? Porque é muito mais que numa outra limpeza, porque ali vai estar espalhado tudo. Isso aí a gente, no meio do lodo, é anel, aliança, é dinheiro guardado. Mesmo? Sim, porque a água entra dentro dos roupeiros, por tudo, né? Vai carregando. Claro. Tem coisa que se perde, né? Claro. Tinha coisa assim que a gente só ia juntando, né? E entregando para cliente. Nossa Senhora. Coisas que ela tinha até esquecido já que tinha, né? Vocês acharam? A gente achava no meio do lodo. Sim. Então foi um mês complicado aquele ali, principalmente de maio, né? Na gigante, né? Na enchente gigante. A gente foi muito, muito lá para São Sebastião do Caí. É mesmo? Lá tem cliente até hoje. Sim. E daí a gente entrava com tudo. Só que uma limpeza pós-enchente, já vou dizer, não é para uma pessoa só. Porque tu vai levantar uma cadeira dessa aqui com enchente, claro. ela pesa 4 vezes mais. Claro. E na questão da pandemia, né? Eu queria saber a opinião da Marcela e da Clarice, como é que foi para vocês a pandemia, que em alguns segmentos, né, houve um crescimento enorme, né, e outros afundaram, né? Como é que foi essa questão da limpeza? A pandemia, o que ela trouxe? O vírus tinha que ser limpo, né? Sim. E aí, então, acho que foi aonde que deu aquele crescimento na limpeza e aí abrangiu a profissional. Nossa, então foi positivo. Eu acredito que sim, porque daí sentido. eu aprendi que a gente tem que entrar numa casa e já passar um paninho na tomada. Claro. E tem muita faxineira álcool que não faz gel. isso. Álcool em gel e tudo, né? Tem muita menina, muita faxineira, né, Marcela, que não sabe limpar um lustre. Dá que a gente vai tomar um choque. Sim. E foi bem interessante também nessa função, porque foi onde eu aprendi com a Clarice. Principalmente as maçanetas das portas, que é onde mais se prolifera o vírus, né? vírus, né? Que interessante. Porque todo mundo põe a mão ali, né? E dali, tu mesmo estando com a luva, vai contaminar uma igual a outra, né? Pra tirar. Então, tudo isso a gente aprendeu na limpeza. E pra mim foi bem interessante. Tu estavas ainda na Super Clean na pandemia ou já tinha saído por causa do bebê? Na pandemia, eu... Teve um tempo ainda. Acho que sim, que a gente usava máscara. Sim, eu ainda fiquei um tempo e aí eu parei por esse motivo, porque daí como tava bem no foco, né? E aí eu acho que eu acabei contraindo o vírus e foi onde eu me afastei pela neném, né? Aí eu já não podia mais. Tu fosse daquelas que teve o vírus, assim, mas foi bem leve, tranquilo, ou teve que ir para o hospital? Não precisou ir para o hospital. Eu fiquei os 15 dias em casa, né? Certo. A gente ficou afastada. Eu amamentava, foi bem difícil, né? Foi um tempo bem difícil, assim, porque veio muito inesperado, né? Foi uma coisa assim que o mundo não esperava. Mas deu tudo certo, né? Passei, foi meio complicado, assim, meio dar um medo, né? Mas passou. E tu, Clarice, chegasse a ter Covid? Meu irmão, eu não entendo, nunca peguei. Se eu peguei, eu não senti. Inclusive os estudos diziam que, já em nível mundial, né, a grande maioria das pessoas teriam a Covid e nem saberiam que tiveram, né? Então, eu acho, pelo menos gripe naquela época, eu tive gripe agora. E naquela época eu não tive.
Eu não tive gripe. É que eu morava isolada, né? Sim. Eu vinha pra cá, mas a gente vinha de ônibus. Sim. Mas eu vou te dizer, né, muitas vezes eu não conseguia, por morar lá fora, eu não conseguia ficar muito com a máscara. Né? Sim. Aí já, a loja, essas coisas que precisava limpar, daí eu não podia pegar. Eu, porque eu já era acostumada a ficar sem máscara, né? Sim. Daí eu ficava em casa de família, mãe e meia, sozinha, e fazendo a limpeza, como a Marcela falou, limpa maçaneta, isso. Daí, eu, pelo menos, gripe eu não tive. Já o meu irmão e a minha cunhada tiveram aquele de perder paladar e tudo. Mas daí a gente morava longe, né? Sim. E tu, Marcela, tem mais, tu ia falar uma coisa agora? Ah, sim, sobre ela falou que ela não sentiu, né? Eu, pra mim também, era só uma rinite alérgica, né? No caso. Ah, só uma gente, sério. No meu ver... Perdeu o era- paladar? Sim, eu não eu até pouco tempo atrás eu tinha dificuldade para É respirar. mesmo? Sim, teve Com sequela da Covid? Sim, eu tinha muita dificuldade, eu não podia subir uma escada, eu não podia andar rápido, trabalhos assim mais que tu precisa, eu era muito ativa, né? Sempre um pique, né? E aí eu tive muita dificuldade na respiração. É que a Marcela era bem naquela fase de amamentação e a bebezinha dela era novinha. Sim, Ah, 7 Aí a mulher em si tá fraca, frágil, né? Sim. Sim, E foi e aí tudo foi aquilo ali? tudo ajudando. E eu fui no mercado. E aí Sim. acabei. Bom, o objetivo do nosso programa, esse primeiro programa do Super Clean na TV, né, que vai ser apresentado pela Clarice. Hoje eu estou aqui justamente para fazer uma apresentação, para mostrar esse novo conteúdo que está chegando na TV Mão HD, um conteúdo bem bacana, que vai entrar na grade de programação, justamente com esse foco, né, de falar sobre limpeza profissional e também outros assuntos mais diversos, né, porque não dá para fazer um programa só sobre limpeza. Com certeza. Mas o fato é que teremos muita gente passando por aqui e sendo entrevistado pela Clarice. Bom, a Clarice já falou que há 4 anos, né, surgiu a Super Clean, ela já trabalhava com limpeza antes disso, mas agora de uma forma mais profissional. Né? Ela descobriu, por exemplo, que existe um paninho especial para limpeza de vidro. Antes as pessoas limpavam com jornal, colher de jornal, né? Antigamente era. E faz toda a diferença um paninho Jornal, específico, camisa, né? Aí tu não pegava aquelas plumas, tudo. Exatamente. Aí não é que a gente não limpava, só que daí levava uma vida inteira limpando. Sim. Daí hoje não, uma coisa mais prática, mais rápida. Tem rodinho também, rodinho de puxar, né? Tem tudo. A toalha mágica, que é maravilhosa, por sinal. Toalha mágica? Como é que é essa toalha mágica? Ele é um... Como é que ele é tipo uma borrachinha, sabe? Aí tu passa ela, pode passar ela bem sim, molhada. sim. Aí depois tu torce ela, passa ela sequinha, ela dá brilho e não mancha. E não deixa pluminha. Essa ali não precisa usar produto nenhum, né? Não precisa usar produto nenhum. Isso é muito bem usado nos interessante. carros, esses aí também. Pra quem tem clientes que não gostam que tu passe nada além da água no vidro, né? E tem outras pessoas que já gostam. Então, pra quem não gosta, Somente o esse vidro é blindado, maravilhoso. né? Que tem também película, é muito chato. Aí ele tem o fumê também, né? Que o fumê é uma coisa que é muito delicada pra limpar, dependendo do que tu passa, ele mais A sujo, película. limpa. E na questão de ilustrar móveis, como é que vocês trabalham nisso, Clarice? Tudo depende da cliente, ó. Nós, assim, a gente trabalha mais com um paninho molhado, torcido, né? Tem pessoas que não gostam que passam nos seus móveis. É mesmo? Tem, sim, tem gente que não gosta. Porque alguém diz que tem tudo... que tudo é tipo de material, né? Sim. Hoje em dia tem tudo, tem um tipo de MDF, tem um outro tipo, né? Então tem uns que já vem de fábrica dizendo que não é para usar, então a gente usa conforme a cliente. Já tem antigamente, já tem as madeiras, né? Sim. Tudo conforme a cliente quer. Sim. E vocês nesse meio têm clientes de tudo que é tipo, né? De tudo que é tipo. Eu tenho um cliente e eu vou te dizer, o valor da minha limpeza não é pelo que o cliente que ele recebe, porque ele ganha, se ele é o prefeito, ou se ele é a professora, ou se ele tem cliente médico, tem cliente Claro. de empresa, que tem empresa. E tu não faz preço pelo Não. pelo salário, né? Não pelo que ele tem. Claro. É o valor igual. Uma tabela, né? É tabelado. É as horas que a guria vai ficar, que a menina vai ficar na casa dele. E qual é que é assim, uma média de tempo de uma faxina de uma casa? A média Depende de tempo do tamanho da casa também, né? Daí o que não é o tempo. Digamos assim que é uma casa de 250 metros quadrados, que é uma casa grande, né? Considerada grande. Daí a cliente quer uma limpeza
de aberturas, dos móveis, tudo. Já sei que uma pessoa em 8 horas não vai fazer. Porque já é uma casa grande, com certeza deve ter aqui umas 10 janelas. Sim. Aí Né? é uma questão. Daí Exatamente. a questão que entra, quem tem equipe, daí vai mais que uma. Tem que mandar a equipe daí, né? Aí vai mais que uma guria, ou vai 2, ou vai 3. Sim. Que seria no caso de eu sozinha, por exemplo, que eu não tenho equipe, não trabalho, né, que eu me afastei depois da equipe da Clarice, já não daria, no caso, né, para pegar um trabalho assim, que são, aí normalmente eu indico a Clarice, né, eu ligo, olha, liga pra Clarice, ela vai conseguir, porque ela tem uma equipe, tem pessoas maravilhosas, são gurias de confiança e caprichosas, então, normalmente daí a gente indica, né. Aliás, esse é um fator muito interessante, né? Tu falou no início do bate-papo. Tu trabalha com pessoas que sejam de confiança, né? Sim. Porque tu tá levando elas para dentro do cliente, né? Sim, é pra dentro do lar. Já diz, né? Ali tá tudo que a pessoa construiu, né? É uma vida. É, Uma pessoa, quando ela batalhou para ter sua casa. claro. E ali tem tudo, 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 tudo. E a diarista, querendo ou não, ela sabe. Ela sabe o que tem que ser uma pessoa de confiança. De indicação, assim, de confiança. Além dessa questão de faxina, tu trabalha também com diaristas? Com pessoas que vão todos os dias para fazer almoço, janta? Sim, não, doméstica? Doméstica? Não. Não, doméstica não. A né? indicação de doméstica, assim, pra mim é complicado. Já vi cliente pedir. Já te indicação. pediram? Nossa, conhece todo mundo, conhece isso. Eu conheço, mas aí a doméstica ela não vai ganhar igual uma diarista, uma faxineira. Então, as meninas que trabalham pra mim, elas não querem trabalhar em caixa pra mim. Que Porque interessante. daí é um salário tabelado e tal. Claro, claro. Daí não tem como indicar. Sim, sim. Elas querem, porque infelizmente hoje o nosso, como é que eu vou dizer, a maneira que a gente está vivendo, o jeito que as coisas estão tudo muito caro, tu não pode ganhar, não consegue mais ganhar pouco. Sim. Tu tem que trabalhar, às vezes ter 2 empregos para poder manter o consumo, né, o teu custo de vida, né, Sim. porque tá tudo muito caro. Então, quando uma cliente vai falar, olha, não tem como indicar, né? As gurias trabalham com elas ganham muito bem. Daí, como é que ela vai suprir uma guria ganhar? As meninas ganham na base de 2.000, 2.500 a 3.000 Ah. por mês. E a diarista não chega a isso? No caso, a doméstica, né? A doméstica não. É, Eu nem faço ideia, mas não chega. Não chega, eu Não trabalho bem mais chega, dobrado. né? Marcela, eu não faço ideia, mas não chega. Depende da patroa. Eu já peguei uma que pagava muito bem, né? Uma pessoa maravilhosa, Sim. né? Muito querida. Tu chegou a trabalhar de doméstica já, Marcela? Já, de doméstica, nem de padaria. É mesmo? Já, várias funções. Marcela Atualmente agora como cuidadora. Sim, uma curiosidade que eu tenho, como é que tu conseguiu descobrir que teu bebezinho tinha Alergia? alergia à Alergia. lactose, né? Não é Demorou um exatamente pouquinho? a lactose, é o leite só materno. O materno, tá. Sim, isso foi, agora ela tá com 5 anos, foi com 4 anos, por quê? Ela foi, a minha irmã morava em Teutônia e ela disse, mamãe, eu quero ir pra casa da tia. Eu falei, não, porque tu toma teu mamazinho, né? Como é que tu vai ficar sem? Não quero mais mamar. E aí ela foi. E o tempo que ela ficou lá, ela não teve nenhuma vez, ela não teve vômito, ela não teve diarreia. E aí tu se ligou. Sim, as bolhas do Interessante. Passou corpo, muito trabalho. as pipoquinhas que saíam nas mãos, na boca, nos pezinhos, em algumas partes mais, né, delicadinhas. Aquilo foi diminuindo, né? Então ela ficou 7 dias lá. E eu falei pra minha irmã, é o leite materno? Que interessante. Aí eu fui, levei no médico, ele falou, olha, de 100 crianças uma. Eu falei, então provavelmente a minha é essa uma. Passou por muito médico, né? Vários médicos. E Era uma foi luta. feito exames de intolerância à lactose, deu negativo. Ela ainda está na investigação da doença do Crohn, né? Que também é uma possibilidade que não foi descartada. Sim. Mas também não foi provada. E foi aí que eu descobri a alergia do leite. Porque ela fez essa viagem, Por acaso, né? por acaso. Sabia que as grandes descobertas todas foram feitas por acaso? Exatamente. Interessante isso. Foi né? uma Eu tinha viagem. cuidado com muito trabalhadeira, Marcela. Mas aí, cuidado com a pequenininha dela, né? Claro. Eu preciso com que ela não pudesse ter aquele compromisso comigo. E eu precisava, porque eu tinha muita demanda de trabalho. Isso, Marcela, então... Muitas. Bastante. Então, segue teu caminho. Do jeito que tu puder, eu vou seguir o meu.
Sim. E daí eu não podia contar com ela. Eu chegava assim, de manhã, se ela me ligava, a neném ficou ruim. Do nada a pequenininha ficava ruim. Sim, ela tava bem. É que normalmente depois que eu amamentava pra sair, eu amamentava e saía. E minutos depois, às vezes eu tava trabalhando e a menina me ligava. Marcela, ela tá vomitando, ela tá passando mal, sabe? Aí lá eu tinha que deixar na mão, né? E uma coisa que eu sempre gostei de ser foi pontual e certinha, cumprir os meus horários, Que legal. né? Que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Que aí começa do teu caráter, né? Então eu disse, olha, assim, fica difícil, né? Claro. Não tem como tu trabalhar e correr ao mesmo tempo com criança, assim, fica bem complicado. Bom, a Superclean trabalha com pós-obra, limpeza domiciliar, limpeza de empresas e cristalização de vidros. Eu queria saber um pouquinho de cada um dos sistemas, começando com pós-obra. Como é que vocês atuam nessa parte? O pós-obra é quando uma cliente faz a sua casa, o pedreiro entrega, né? Tá. Lá tá entregue. E ela quer aquela limpeza para poder entrar, ou uma limpeza antes para poder colocar os móveis sob medida. Entendi. Normalmente é cheio de poeira? Muita. Sim, é muita cada obra, poeira. claro. É muita poeira de gesso. Isso é cimento nos trilhos das janelas. Isso às vezes é cimento no vidro. Daí é pó, muito pó. Daí então não é uma limpeza fácil. É uma limpeza muito complicada, mas ela sabe. Fazer um dia, mais um dia? Eu já entreguei obra grande num dia, mas com muita pessoa dentro. Ah, tá, entendi. Porque daí tu tem que passar primeiro pela limpeza a seco, para depois vir com a molhada. E tem que cuidar muito bem a maneira que tu faz, porque ali tem peças, que nem tem torneiras ali que custam R$800. E ali se tu passar de qualquer jeito, uma esponja danificou, né? O vidro é novo, né? Aí tem aqueles, geralmente tem aqueles selinhos, aquelas coisas que tu tem que saber tirar muito bem. Tu não pode pegar uma faca ali e tirar. Tu riscou e ali tá, né? Tem um dinheiro investido grande. Então esse cuidado, então sempre o pós-obra eu procuro ir. Então vamos deixar bem claro aqui, o pós-obra não é para qualquer um, tem que chamar uma equipe profissional. E né? tem que cuidar o produto também, tem muitas pessoas que querem passar aquele pós-obra, que é um produto azul, aquilo ali queima os vidros, queima o piso, tudo de uma maneira que mesmo? Perde o brilho, fica todo poroso e aí só decai, né? Tá. Então as pessoas elas têm que ter cuidado, né, com o que tá fazendo, porque depois que tu pegou uma casa nova, ali tu tem que ter um cuidado de como tu vai limpar. Eu só uso produto neutro, eu não uso produto ácido. Sim. Eu não gosto. Eu fui lá, fiz o curso, tudo, e vi que antes mesmo eu já estava fazendo pós-obra antes de fazer o curso lá em São Paulo. E era aquilo ali mesmo. Tu tem que ter todo o cuidado, porque tu pode fazer um ácido assim, tu já enferruja tudo, né? Imagina, passar uma quiboa num inox, no vinho. O quiboa é bem ácido, né? Quiboa pode cuidar, às vezes tu entra num banheiro ou outro, tu vê lá uma torneira meio enferrujada, ou até um chuveiro, porque cada quiboa. Tu vê só. Tu fizeste curso em São Paulo? Eu fiz em São Paulo. Sim. O curso de especialização em alguma área ou de uma forma geral? Assim, esse curso entrou o pós-obra, né? E a especialização também de vidros eu fiz online. Mas tá. o mesmo em São Paulo que eu fiz foi pós-obra. Ali que tu, então, foi ensinada de que não se deve usar produtos ácidos no pós-obra, assim, neutros, né? Sim, e existem produtos específicos para isso, né? Para esse trabalho. Tem, ali abrangeu outras coisas, a restauração de mármore, entendeu? Tudo, que foi 2 dias, né? 2 dias de curso. Teve um monte de tipos de como tu vender teu trabalho, mas lá em São Paulo, lá uma diária, assim, de um pós-obra é R$400, mas aqui é uma cidade enorme, né? É o mesmo padrão, né? Das cidades menores já não são... Sim. Claro. Limpeza domiciliar. É a limpeza em residências, né? Sim, a limpeza domiciliar só não abrange assim, não é só o fato de eu mandar uma menina para lá, é o fato dela ter o horário para chegar, o horário para sair, o comportamento. Porque tem como antes eu trabalhava nessa área, eu escutava muita queixa de cliente. Muita queixa. Mas tinha uma menina que chegou aqui na minha casa, lá nem sei quem, né? Digamos.
Ela chegou aqui na minha casa, quando eu cheguei, eu tinha comido todo o iogurte do meu filho. Nossa Senhora! Essa pessoa, não vou te dizer, a pessoa tem fome quando trabalha, então vai ali, pega uma banana, né? Claro. Pede um pão, uma coisa. Mas aí ela já ia. Ou a fulana veio aqui, depois comeu, tomou todo o uísque da adega do meu cliente, do meu marido, né? Essas coisas eu escutava. Escutei também que se ela ia naquela casa, digamos, ela ia na casa da cliente e ia na casa da cunhada da cliente, né? Ela levava assunto. Então, isso tudo, né, Marcelo, eu falava para as gurias. Que interessante. Vocês não tem que falar nada. Nada de nada. Não tem que falar nada. Postura, né? Postura. Que bacana. Né? Isso é um Saber que diferencial, vocês né? não é a casa de vocês. Pede permissão para entrar e se apresenta, pede para olhar a casa, ter cuidado. Uhum. Eu não vou te dizer que eu ainda faço, né? Que eu não sinto fome, mas eu peço. Certo. Mesmo que eu esteja aqui. Era bem interessante, bem assim, legal, né? Quando a gente chegava e se apresentava, né? Sim. Foi aí que eu aprendi a me apresentar também quando eu cheguei, porque normalmente a gente chega e, oi, eu sou fulana, tá? Não, sabe, com educação, e eu sou uma pessoa assim, que muito espontânea, né? Eu chego já logo, vou rindo e conversando. Sim. E aí eu aprendi muito com a Clarice também a separar, né? Separar as coisas. Assim, isso. Não levar os problemas de casa, né? Sim. Tinha cliente que dizia assim, eu já tinha pavor quando tava chegando a fulana, porque ela chegava com os problemas do filho, do neto, do papagaio, não sei mais de quem. Claro que a gente é um ser humano, né? Claro. Tem cliente que não quer escutar, tem cliente que pergunta. Claro. Aí tu responde. Eu quero dizer para as gurias, né? Limpeza de empresas também segue o mesmo modelo, padrão. né? Dessa orientação, né? Muito mais ainda. Sim. Muito mais ainda. Daí tem envolvimento com outros terceiros, né? Não é só a dona de casa que está ali. Não, aí já tem os empregados da empresa. E é Sim. muito mais forte, né? Limpeza O de empresas, comportamento. limpeza de empresas com certeza é a equipe, né? Só com a É, equipe, né? eu tenho um contrato fechado, eu acredito. Eu tenho que olhar, mas acho que faz uns 3 anos com a Indaial, que é a fábrica de postes aqui da 5 de maio ali. Aham. E ali eu tenho 3 meninas trabalhando. Por quê? Eu não tenho empresa CLT, a minha empresa é MEI ainda, né? Então, para não criar um vínculo trabalhista com o cliente, eu preciso colocar 3 pessoas durante aqueles 5 dias ali. Uhum. É assim que eu trabalho com a Indaial. A não ser assim, quando vai na casa de uma cliente, uma vez na semana, 2, passou de 2 dias, daí já não posso mandar a mesma. Tá. Cristalização de vidros. Como é que funciona? A cristalização de vidros é a antiga impermeabilização de vidros, né? Só que ele é outro produto. Daí esse trabalho é só eu que faço, as gurias não fazem. Eu tenho a máquina, daí é onde a gente faz os boxes, né, de banheiro novo. É mesmo? Sim. Pra não dar aquelas barcas d'água. Tá, entendi. Sabe aquelas que tu não tira mais? Sim. É, essas aí. Só que não adianta tu me chamar pra fazer esse trabalho depois que já tem as marcas. Aí eu tenho que entrar com outro processo, que é a restauração do vidro. Mas aí depende do como o vidro já está. Se o vidro já está todo danificado, aí não fica. Não fica bom. Não fica bom. Certo. É como uma restauração de um móvel, né? Que nem tem gente que faz, né? Às vezes, tem um copinho ou outro ali, tu vai e trata, né? Mas vai ficar aquele buraquinho. Tu pode até tampar, mas tem a marca ali, não tem. Não fica 100%. A cristalização de vidros é feita mais em ambientes domiciliar ou empresarial? Tanto faz, se tu tem um vidro blindado, né? Que só feito em vidro grosso, né? Claro. Aí dá pra fazer também. Mas já é um trabalho assim feito com uma máquina, né? Politrix que eu tenho e um produto específico daí. Tá. E aí é passado aquele produto, tem um tempo de secagem, ele vem e faz a máquina, com a máquina ele vai fazendo, é bem demoradinho. Mas vale a pena. Tá certo. Bem, a gente já está no encerramento do programa, um programa de apresentação do programa Super Clean, né? Esse aqui é um programa que vai estar na grade e você vai ter um encontro semanal com a Clarice, aqui trazendo pessoas da nossa comunidade de Montenegro e da região, porque a Clarice não tem, logicamente, só clientes aqui, a Super Clean não tem só clientes em Montenegro, né? Tem clientes em várias cidades. Sim, né? a gente já foi para Harmonia, nós fomos também para lá para cima, agora esqueci o nome da cidade. Na Serra? Sim, a gente já foi, aonde a cliente pedir a gente vai, só que aquela coisa, tem um deslocamento à parte. Né? Legal.
Bom, a plaquinha de 1 minuto já indica que nós estamos no final do programa. Marcela, muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho de ter começado o Clarice, certo? Obrigada. Obrigada, Clarice. Ok. Imagina, eu que agradeço. Que orgulho, E agradeço né? por ter aceitado vir aqui, né? Porque tudo tem um começo e a gente não começa Exatamente. sozinho. Exatamente, né? A partir do segundo programa, a Clarice vai estar aqui, né? E vai estar comandando o programa aqui, Super Clean. Na verdade, que a gente saiba, vai ser o primeiro programa, assim, voltado para essa questão de limpeza. Mas o programa vai ter muitas informações, entretenimento, entrevistas com outras pessoas, bem bacana. Clarice, valeu então e até o próximo programa, certo? Muito obrigada. Valeu então, pessoal. Até mais.